Segurança do Banco Central bloqueou 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas em apenas 2 dias de funcionamento. O programa BC Protege Mais foi lançado na segunda-feira e a procura foi grande. Até ontem à tarde, 145.500 pessoas ativaram a proteção. As instituições financeiras fizeram 1.900.000 consultas ao sistema para verificar pedidos de aberturas de contas ou inclusão de titulares. Quando o usuário habilita o serviço, os bancos são obrigados a consultar o sistema antes de abrir a conta corrente ou poupança, por exemplo, em nome daquele CPF ou CNPJ. Então, para saber mais, a gente faz conexão com o Flávio Dúcio, que é especialista em crimes digitais. Boa tarde, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Kelly, um prazer retornar à conexão e falar a você e a todos que nos acompanham. Prazer o nosso também, doutor. Pelo sucesso desses 2 dias, né, pela quantidade de solicitações, a gente viu que realmente era uma ação necessária, hein? Essa notícia nos traz 2 informações muito preciosas. A primeira, o número de aderentes. Mais de 145.000 pessoas já aderiram a essa ferramenta, o que demonstra, em apenas 2 dias, né, como foi dito, o que demonstra uma preocupação no que diz respeito ao cidadão com seus dados, principalmente com a abertura de novas contas para crimes, golpes e etc. E o segundo dado importante é o bloqueio de mais de 1.600 tentativas de aberturas fraudulentas de contas. São 2 dias, 1.600 contas que deixaram de ser abertas de forma fraudulenta. Imagine o que estava acontecendo nesse mercado antes dessa ferramenta. Isso demonstra também a gravidade da situação. Então, é muito válida essa iniciativa do Banco Central de criar essa ferramenta, o BC Protege Mais, e agora depende de cada um de nós entrar ali no site do Banco Central e fazer o cadastro para que não haja a possibilidade de abertura de novas contas em nossos nomes. E é importante também já frisar que, caso você queira ou precise abrir uma conta, eventualmente você pode desabilitar essa funcionalidade temporariamente e posteriormente voltar a habilitá-la. Pois é. Agora, com relação às empresas, né, aquele microempreendedor que tem uma MEI, o caminho é esse, acessar pelo site? Eu pergunto porque, né, pelo aplicativo, normalmente a pessoa tem ali o GovBR de uso pessoal. O acesso se dá com a utilização do seu credenciamento GovBR, né, com essas credenciais do GovBR. É importante que não basta ser qualquer credenciamento, você precisa ter ali um nível prata ou ouro para conseguir acessar e fazer aí toda essa operação. Isso traz um pouco de dificuldade, conversávamos há pouco, né, que muitas vezes a gente acaba tentando utilizar e não é tão simples o GovBR, tem alguns problemas. Eu confidenciei e eu iria dar uma entrevista sobre o GovBR e fui fazer um teste de login e fui buscar ali, tentar me cadastrar novamente, e tive muita dificuldade com relação ao reconhecimento facial para conseguir me logar novamente em razão do segundo fator de autenticação. E só consegui posteriormente outro dia. Então, às vezes a tecnologia também nos prega algumas peças, algumas dificuldades, mas é importante que as pessoas tendo conhecimento dessas ferramentas, seja do bloqueio, inclusive já falamos do Protege, o CPF para abertura de novas empresas, com a sua utilização do seu CPF ou do seu nome. Também agora as novas contas são ferramentas muito válidas, só que dependem de cada um de nós, que a gente entre lá e faça esse bloqueio para que tenha essa proteção de forma efetiva. Eu vou contar só para quem está assistindo Conexão. A gente está em casa aqui, realmente o doutor me confessou isso agora no intervalo, né? Talvez a entrevista era até aqui para o Conexão, né, doutor Flávio Dúcio? E eu também, eu ativei a dupla notificação para ter segurança e fui acessar, e agora não consigo mais receber o código. Então, às vezes a tecnologia realmente ela é burocrática, é uma questão de segurança, obviamente, para a gente, mas nesse caso, será que poderia o Banco Central facilitar um pouquinho mais para a gente? Porque, afinal de contas, é um bloqueio para que você não tenha mais nada aberto em seu nome. Então, como ainda não é possível, existe toda essa questão burocrática, a ideia é, quem não sabe, pelo menos buscar ajuda com um contador ou com alguém da família, doutor. Desculpe eu confidenciar aqui a conversa prévia que nós tivemos, não sei nem poderia, mas achei interessante para ilustrar a nossa conversa e para todos que nos acompanham também entender as dificuldades que se apresentam quando a gente está falando da prática.
sem dúvida nenhuma, a necessidade de você ter algum nível de conta, etc., são questões que trazem alguma burocracia, eventualmente alguma dificuldade, mas infelizmente a gente está falando de internet, estamos aqui toda semana praticamente falando dos riscos, dos problemas, dos crimes, dos golpes, e acho que a gente não tem como fugir muito dessa questão de criar ferramentas, barreiras que possibilitem uma maior segurança. Então, o ideal é que você busque auxílio de uma pessoa de confiança, por óbvio, para que essa pessoa possa lhe auxiliar e você consiga superar eventuais dificuldades, inclusive tecnológicas, que possa ter no acesso ou então no cadastro de uma conta GovBR. Os golpistas cada vez se qualificam mais. Então, a gente tem que fazer o quê? Correr atrás do prejuízo, procurar entender essas tecnologias todas para também se proteger. Doutor, muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly, sempre um prazer. E só fico alerta da importância de se preservar o acesso à sua conta BR. Então, cuidado com a sua conta BR, porque ela tem aí mais uma utilização prevista e possível com essa nova ferramenta. Obrigado e estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Olha, o sistema